Eu fiquei curioso, falei, deixa eu pesquisar na internet frases sobre maternidade, quero ver o que está rolando, quais são as ideias sobre maternidade que estão rolando por aí, né? E encontrei umas frases bastante curiosas sobre maternidade. Essa primeira não é só sobre maternidade, é sobre paternidade também, mas eu achei interessante. Olha só, depois de ter filhos, acordar às 8 da manhã é tão mágico quanto cavalgar um unicórnio. Vale para pais também, né? Para alguns pais, né? Olha essa aqui. Na frase, o sujeito dormiu a noite inteira, o sujeito não é a mãe. Minha mãe sempre cuidou da minha tosse. Ela dizia, espera só chegar para você ver o que é bom para tosse. Desculpa, eu sou péssimo para contar piadas. Eu rio antes de terminar, acaba completamente com o clima. Espera só chegar para você ver o que é bom para tosse. Já ouviu isso da sua mãe alguma vez? Já? Culpados, levantem as mãos. Todo mundo aqui já ouviu isso, né? Olha essa que interessante. Mãe, parabéns pelo Dia das Mães e por ter uma mira perfeita. Você sempre acerta o chinelo. Ser mãe é pensar em fugir e no plano da fuga incluir os filhos, que era um motivo da fuga. A maternidade é como um videogame. Quando você comemora que passou de fase, vem outra mais difícil. Essa aqui é bonitinha. Olha. Ser mãe é achar que horas e dias não passam, mas achar que meses e anos voam. É assim mesmo, mães? Interessante, eu achei bonita essa daqui, bem interessante mesmo. Essa aqui é atribuída, a próxima é atribuída a Victor Hugo. Né? Victor Hugo foi romancista, poeta e estadista francês, escreveu aquele clássico, Os Miseráveis. Ele falou, os braços de uma mãe são feitos de ternura e os filhos dormem profundamente neles. Bem poética, né? Bem bonita essa daqui, muito legal. Bom, considerando aqui o valor singular da maternidade, fiz essa introdução aqui para a gente pensar um pouquinho, né? A maternidade é algo singular. Eu gostaria de fazer uma pergunta, uma única pergunta, aplicada de formas diferentes a mães e aos filhos aqui presentes. Pais, sinto muito, vocês e eu somos coadjuvantes aqui, ok? Mas todo pai é um filho também, né? Então tá valendo, tá bom? Qual é o maior reconhecimento que você, mãe, gostaria de conquistar? As palavras são bem escolhidas aqui, tá? E qual é o maior reconhecimento que você, filho, poderia fazer à mãe? Repito aqui, qual é o maior reconhecimento que você, mãe, gostaria de conquistar? E qual é o maior reconhecimento que você, filho, poderia fazer à sua mãe? Note, eu não disse aqui elogio. Eu não falei elogio. Elogios nós fazemos em vida. Elogios nós damos em vida. E o maior elogio que qualquer pessoa que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador pode ter é como você é parecido com Jesus. Esse é o melhor elogio que alguém pode receber sendo cristão. Mas eu não falei aqui de reconhecimento. Os elogios nós fazemos em vida. Já o reconhecimento, ele transcende os limites da própria vida. O reconhecimento tem a ver com o legado, com a herança que é deixada para a próxima geração. Então, eu quero fazer uma sugestão aqui, que você, mãe, seja reconhecida como a boa semeadora que realizou a boa semeadura na vida dos seus filhos. Simples. A boa semeadora e a boa semeadura. Talvez esse seja o maior reconhecimento que uma mãe, eu creio, possa receber como legado, ainda que não esteja mais entre nós. Muito bem. Para isso eu escolhi um texto que nem sempre é conhecido, mas nem sempre a gente se atenta para alguns detalhes dele, que é justamente na segunda carta ali do apóstolo Paulo a Timóteo. E ele faz uma menção muito bonita, muito importante logo no começo dessa carta. Dou graças a Deus, Timóteo, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Loide e Eunice. Você só vai ver esses dois nomes nesse texto.
Só que duas mulheres judias piedosas, respectivamente avó e mãe de Timóteo, cuja família morava em Listra, ali na Ásia Menor, de novo ali na Anatólia, ali na Turquia. Aquela região foi muito visitada por Paulo, né? E tudo indica que elas se tornaram crentes e seguidoras de Jesus, assim como Timóteo, durante a segunda viagem missionária de Paulo, quando ele esteve naquela região. Você pode olhar essa informação ali em Atos capítulo 16, versículo 1. Paulo foi o primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele, Eunice, era uma judia convertida e o pai era grego. Ambos são mencionados, ou melhor, ambas as mulheres são mencionadas pelo nome apenas no texto de 2 Timóteo, como eu disse. Elas aparecem apenas no versículo 5 ali de 2 Timóteo. Mas há uma referência indireta à influência dessas mulheres sobre Timóteo, um pouquinho mais à frente nessa mesma carta, no capítulo 3, no versículo 15. Olha só o que Paulo fala, um capítulo muito, muito precioso de 2 Timóteo. Aliás, das Escrituras. Você, porém, ele está se referindo a Timóteo, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem a aprendeu. Ele está se referindo às fontes do ensino de Timóteo. Desde a infância, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. O que Paulo escreveu aqui, queridos, é tanto o testemunho quanto o resultado da boa semeadura realizada por Lóide e Eunice na vida de Timóteo. Olha só, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras. É muito justo considerar que Eunice replicou com Timóteo o que Lóide havia feito com ela quando ela era pequena. Sabe aquela tradição familiar que é replicada? O que Eunice faz com Timóteo, e eventualmente Lóide ajuda nesse processo, é algo que foi vivido lá atrás, antes mesmo de Timóteo nascer. Eunice provavelmente passou por esse processo de aprendizado. E sobre o que nós estamos falando, o que significa isso que Paulo está falando? Basicamente, é aquilo que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Olha aqui os imperativos. Guarde sempre, já vem, né? Ouça, ame e agora guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse com seus filhos a respeito delas. O converse aqui, converse em casa, converse na família a respeito delas, quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ou seja, que a palavra de Deus, que a verdade revelada por Deus seja impregnada ativamente na sua vida, e ao ser impregnado, ao ser embebido da palavra de Deus, transformado por ela, você passa isso para frente. As novas gerações são afetadas pela sua própria fé. Elas são expostas à sua própria fé. Essa ideia de continuidade, de ensinar alguma coisa que eu vivo, de ensinar alguma coisa na qual eu creio de fato, e não simplesmente um punhado de informações religiosas. Meu filho precisa ter uma religião, então vou escolher alguma. E vou encaminhá-lo na religião. Há muitos pais que fazem isso. Eles querem isso, eles fazem isso pensando em alguma coisa positiva para os filhos.
É bom que meu filho tenha alguma religião. Por quê? Ele precisa de princípios, ele precisa de moral, ele precisa de parâmetros éticos, tal, mas não há nenhuma conexão, muitas vezes, com esse Deus que se revela, esse Deus que se apresenta para a humanidade como o Criador de todas as coisas, dizendo que a humanidade tem um problema, ela está fraturada em todos os níveis, em todas as esferas, precisando de reconciliação com Ele, e Ele é a única resposta, e a resposta se chama Cristo. Quando nós estamos encaminhando os nossos filhos, nós não estamos encaminhando os nossos filhos apenas para terem princípios morais, princípios éticos, comportamentais. Nós estamos falando de transformação de coração, nós estamos falando de rendição, nós estamos falando de fazer as pazes com o seu Criador, com o Deus único e verdadeiro que se apresenta na palavra de Deus. É isso que significa passar para frente as Escrituras Sagradas. Não é à toa que quando o Evangelho se apresenta à família de Timóteo, a avó, a mãe, elas fazem o link. Opa, tudo aquilo que está descrito nas Escrituras, e as Escrituras ali eram o Antigo Testamento, se consumam em Cristo, culminam em Jesus. Faz todo sentido, a conta fecha. E é isso que nós vivemos, e é isso que nós vamos passar à próxima geração. Essa é a ideia aqui. Agora, sabe o que chama atenção aqui nesse texto? Não há menção de homens tementes a Deus na família, exceto Timóteo. A avó é piedosa, crente em Jesus. A mãe é piedosa, crente em Jesus. Mas você não vê menção alguma aos homens da família, a não ser que Timóteo era filho de um grego. E provavelmente um grego não convertido, um grego pagão. Pagão aqui eu não estou fazendo nenhuma espécie de uso pejorativo da palavra, estou simplesmente descrevendo uma pessoa que não crê em Deus. A avó transmite à mãe, que transmite ao neto. E olha só quem é o neto. Primeira liçãozinha para a gente aqui, e é uma liçãozinha muito preciosa. Nunca subestime o poder de Deus agindo através de uma mãe e de uma avó piedosa, ainda que não haja homens presentes nessa família. Nunca subestime. Não subestime. O meu testemunho é um testemunho desses. Já falei para vocês, muitos de vocês sabem, meu pai se converteu 20 dias antes da morte dele no leito de hospital. Foi exposto ao Evangelho por mais de 45 anos. Só se converteu 20 dias antes. E a semeadura da minha mãe terminou quando ela tinha 38 anos de idade, ao falecer de câncer. Ela não viu o resultado da semeadura. Nunca subestime o poder de Deus agindo através de uma mãe que semeia. Agora, note a dimensão do impacto da boa semeadura de Lloyd e Eunice. Isso é muito importante para a gente. Primeira delas, filho perdoado, redimido e reconhecido pela fé sincera e perseverança em Cristo. E isso vindo de alguém como Paulo, que sabia exatamente como entender ou sabia discernir a sinceridade da fé de uma pessoa. Seguidor de Jesus Cristo com bom testemunho, alvo de gratidão e de afeição. Está ali no versículo 3 e 4. Olha só as palavras de carinho que Paulo tem para Timóteo. Eu dou graças por você, pela tua vida, a esse Deus maravilhoso que eu sirvo com a minha consciência tranquila. Eu sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. E você se lembra continuamente de pessoas dessa forma? Porque você as ama, porque elas são importantes para você e elas fizeram e fazem diferença na sua vida. Não é verdade? Versículo 4 é maravilhoso. Quero muito revê-lo. Estou com saudade de você, Timóteo. Estou com saudade de você, rapaz. Pois me lembro das suas lágrimas. E aqui é muito debatido o que seriam essas lágrimas, mas muito provavelmente essa empatia de Timóteo. Por Paulo, pelo ministério de Paulo, com todo o engajamento com o reino de Deus, com as necessidades apresentadas. Timóteo era alguém que abraçava a causa, alguém sensível à causa, alguém que se envolve de maneira clara, alguém que está ligado de fato a todo o engajamento que o reino de Deus exige de alguém.
é alguém parceiro, é alguém que está lá, ponta firme, você pode seguir, é alguém que é empático, é amoroso, é leal, é útil para Deus na execução da sua missão no mundo. Sabe que tem um chamado, está executando esse chamado, está lidando com os desafios desse chamado, sofre por esse chamado. Lágrimas. E Paulo reconhece essa dinâmica, alguém que realmente está engajado e por se engajar, chega às próprias lágrimas. Nós acabamos de orar aqui, e eu sei, muitos de vocês choraram clamando a Deus pelo favor dele para com o Rio Grande do Sul. Quantas vezes vocês, mães, não ajoelharam nas suas camas e com lágrimas intercederam e ainda intercedem pelos seus filhos hoje? Eu quero dizer para vocês que essas lágrimas são as lágrimas de quem está trabalhando fielmente na seara do Senhor. E cada uma delas é percebida, cada uma delas é notada, cada uma delas é recolhida e cada uma delas será recompensada. Semeadura reconhecida e festejada por homens íntegros. O que mais me chama a atenção no versículo 5 é que Paulo fala: lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Há um reconhecimento do valor dessas mulheres. Há um reconhecimento do valor do seu papel dentro da família, dentro da sociedade. Se Timóteo é o que é hoje, é porque essas mulheres investiram de maneira impressionante, de maneira intensa, sistemática, insistente, resiliente, pastoral, piedosa, misericordiosa, acertando o chinelo no alvo quando precisava, claro, sem dúvida, como não? Mas elas fizeram o seu trabalho, e homens íntegros não têm nenhum problema, muito pelo contrário, olham para esse tipo de postura, para esse tipo de presença com admiração, porque são mulheres de fato admiráveis. Elas aparecem num versículo, queridos, mas é o suficiente. Bênção para gerações futuras. Nós só conheceremos Loide e Eunice no céu, na eternidade. Elas não sabiam que um dia haveria uma igreja chamada Comunidade Batista em Moema, que lá em 2024, num negócio chamado Dia das Mães, nossa, vai existir isso? Vai! Celebrariam o Dia das Mães falando a respeito do seu exemplo. Elas não faziam ideia disso. E nós hoje estamos sendo abençoados com as palavras de Paulo, reconhecendo essas mulheres o seu valor diante do Senhor, no cuidado com seus filhos e tendo-as como exemplo para nós. Bênçãos para gerações futuras. Essa ideia de não abençoar só a sua prole, só a sua herança, mas abençoar toda a sociedade. Semeadura honrada por Deus e perpetuada na história. Está ligado ao item anterior. Há uma confirmação na vida de Timóteo dessa semeadura. Há um resultado, e o resultado não para nele. O resultado não se encerra nele. A coisa não para ali. A coisa avança pelos anos, avança pelas semanas, pelos meses, pelas décadas. Você tem esse registro hoje aqui de maneira muito, muito preciosa. A ideia é essa, é de você dar continuidade. A ideia de continuidade ao longo do tempo. Essa semeadura honrada que talvez você perceba, que talvez você testemunhe, talvez não, mas que glorifica a Deus sobre todas as coisas e honra a sua fidelidade, ainda que você não a testemunhe em vida. Pais, mães, mas especialmente falando para as mães no Dia das Mães, vocês não semeiam para vocês. A boa semeadura é para o Senhor. Lembrem-se disso. Vocês não estão semeando para vocês. Filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Cada um sabe o tamanho da sua aljava. Alguns gostam de encher a aljava para valer. Né? Tem uns que tem uma aljava que você fala, rapaz, como é que você carrega tudo isso? A gente dá um jeitinho. Mas qual é a função de uma flecha? Qual é a função de uma flecha? Atingir um alvo, mas ela é atirada para onde? Para longe. A semeadura não é para você
pegar essas belas flores que você está cultivando e mantê-las eternamente num vaso na mesa da sua casa. São flechas que você atira para abençoar a sociedade, para serem úteis nas mãos de Deus. E de vez em quando voltam no domingo para celebrar o Dia das Mães com você, comendo aquela macarronada gostosa que só você sabe fazer. Eu sou da época da macarronada com frango no domingo. Ficou meio kit isso hoje, né? Mas ainda sinto saudade da macarronada da minha avó e da minha mãe. Mas enfim, ok. Salivei agora, que coisa horrível. Nunca subestime o poder de Deus agindo através da maternidade piedosa. Mães, aqui um recado específico para vocês. A vossa devoção a Jesus, impacta a vida dos seus filhos numa dimensão incalculável. Vocês, ainda que vivam para ver, não conseguirão dimensionar o tanto do impacto da sua devoção, que a sua devoção a Jesus causa na vida dos seus filhos. E a boa semeadura garante uma boa safra. Ou melhor, fazendo uma pergunta aqui. Essa boa semeadura garante uma boa safra, então? Talvez seja essa a pergunta que eu queria colocar aqui. Na verdade, não. Alguns acham, então se eu fizer a boa semeadura, a safra está garantida. Luiz, você que é um agricultor dos bons, sabe que há muitas variáveis que a gente não controla na semeadura ou para a obtenção de uma safra. Você pode fazer o seu melhor, mas há muita coisa que não depende de você, certo? Ok. O fato de você fazer a boa semeadura, embora não garanta uma boa safra, é o único caminho para que você possa ter a possibilidade de garantir uma boa safra. Porque não fazer boa semeadura vai garantir apenas uma coisa: safra alguma. Deu para entender? Desculpa a metáfora do agronegócio aqui, mas faz todo o sentido. Faz todo o sentido. E aqui, novamente, cabe o Salmo 126, 5, 6, que eu acabei de citar aqui. Os que na verdade, um outro Salmo, Salmo 126, não cheguei a citar agora, fiz uma confusão com outro Salmo, Salmo 121. O Salmo 126, 5 e 6, ele fala o seguinte: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Semeadura é muitas vezes feito debaixo de muito trabalho árduo. A colheita, quando a safra é boa, ela gera muita alegria, mas a semeadura pelo menos associada aqui no Salmo, a semeadura pode ser feita debaixo de muito choro, debaixo de muita luta, tendo que arrancar pedras e mais pedras do caminho. Mas o resultado depois é sempre, sempre muito precioso. E o que a boa semeadura busca? E esse é o motivo de oração e de joelhos no chão, e de vida devota, de vida piedosa, não só da mãe, do pai também. Filhos perdoados, não só filhos com valores, não só filhos éticos e moralmente preciosos, mas filhos perdoados por Deus, redimidos e reconhecidos pela fé sincera em Cristo. Primeiro ponto. Você pode ter o filho mais maravilhoso do mundo, mas se ele não continua redimido, você tem motivo de muita angústia para um pai e para uma mãe, que são cristãos de fato de verdade. Busque em primeiro lugar a reconciliação do seu filho. Eu sempre falo isso, uma das orações mais preciosas que eu ouvi nessa igreja é do Daniel Delábio. Senhor, escreve o nome dos nossos filhos no livro da vida. Oração preciosa essa. Todo pai tem que insistir nessa oração até que realmente aquilo aconteça. Senhor, escreve. Senhor, escreve. Não se contente com um filho bonzinho, obediente, que é ético, que é moral, mas que não tenha Cristo. Não se contente com isso, porque isso é ilusão, isso é mentira. Filhos perdoados, filhos que se arrependeram, que reconheceram a sua culpa diante de Deus e resolveram essa culpa na cruz, e que agora se engajam no processo de santificação. Estamos falando sobre santificação com os jovens.
Santificação é alguma coisa muito ativa, muito prática. Ontem, a primeira lição de casa, moçada, quem estava na reunião ontem? Todo mundo sumiu, ninguém quis ficar, né? Sobre o que falamos? Qual é a lição de casa, então, Amandinha? Você que está aí toda aconchegada na sua mamãe querida. Sobre o que falamos ontem na santificação? Qual foi a aplicação prática que fizemos ontem? Perdão. Se você não perdoa, se você não libera perdão, e se você não pede perdão, se há alguma situação que necessita de pedido de perdão ou liberação de perdão e você não está disposto a fazer isso, a sua santificação está atolada, está num atoleiro, ela está parada. Simples. Santificação é uma coisa muito prática. Não é uma teorização teológica. Não precisa de tratados teológicos para entender o que significa santificação. É colocar em prática o viver de Cristo no meu próprio viver. Fui perdoado, devo perdoar. Filhos com bom testemunho, alvo de gratidão e afeição. Não são filhos perfeitos, mas filhos que dão bom testemunho, que têm coerência entre a sua profissão de fé e o seu viver. E que são alvo de gratidão e afeição, não só da mamãe, não só do papai, mas que destilam essa presença bonita, gostosa no meio, por onde passam. Filhos servos, filhos empáticos, amorosos, leais. Filhos, quero dizer uma coisa para você, empatia, sabe como você pode exercitar sua empatia hoje? Lavando a louça do almoço. Ih, André, lascou, a gente vai almoçar fora. Não tem problema, amanhã também tem louça em casa. Não precisa ser no Dia das Mães. Hã? Paga a conta. Ajuda o papai a pagar a conta. Você não faz ideia do presente que eu dei para minha mãe. Você pagou quanto dele? Que mal lhe pergunte. Vai chegar uma hora que você vai poder pagar. Toma posse da bênção. Os pais dizem, amém. As mães, né? A empatia. Essa coisa de se identificar com o outro e a sua necessidade. Nós estamos buscando ser empáticos com os nossos queridos lá do Rio Grande do Sul. Mas como podemos ser empáticos como família da fé? Isso começa em casa. Filhos, empatia. Esse interesse sincero. Sua mãe não é a sua empregada doméstica. É bom que você se lembre disso. Ok? Tem que recolher a cuequinha que você deixou lá no banheiro. Tem que jogar dentro do lugar certo ali para lavar. Essas coisas, tem que pendurar a toalha. Arrumar a cama de vez em quando ajuda também. E lavar a louça é o supra-sumo, né? Quando é sempre bom checar depois, pais e mães, o resultado da lavação. Mas a disposição já é um bom caminho, já é um bom começo. Filhos úteis nas mãos de Deus para a execução da sua missão no mundo. São as flechas que são atiradas. Filhos não são para ficar presos dentro de casa, fazendo a adoração litúrgica da maternidade e da paternidade. Eles devem ser preparados para servir, onde quer que Deus lhes enviar. Filhos resilientes e perseverantes na fé. Filhos que aguentam o tranco de viver num mundo que está cada vez mais fraturado e cada vez mais amando a sua fratura. A imoralidade, eu fiquei, uma das coisas que eu estava discutindo com a Elaine, eu não sei por que o pessoal ficou tão assustado com o show de uma determinada artista recentemente no Rio de Janeiro. Não vou mencionar o nome, não preciso, você sabe do que eu estou falando. A pergunta é, o que você esperava dela? A pergunta é, por que nós estamos escandalizados? O que nós precisamos é criar dispositivos e entendimento e filtros e capacidade de entender que vai ser cada vez mais assim e que cada vez mais as pessoas utilizarão da imoralidade para demonstrar frontalmente, assintosamente a sua impiedade e o seu ódio a Deus e tudo o que está ligado a Deus. Como bem mencionou Pedro Dutti num vídeo recente dele, falou assim, esse é a rebeldia do Éden. É a rebeldia do Éden ativa, ela está ativa ainda. E o que você, pai e mãe,
deve querer, de maneira muito urgente diante de Deus, é que a rebeldia do Éden seja erradicada da vida e do coração dos seus filhos. Não é verdade? Apoio de homens íntegros. Esse é um elemento que precisa existir dentro de uma comunidade de fé. A ideia aqui é que mulheres fortes, mulheres, mães, que se esforçam nesse processo de cuidar, de pastorear os seus filhos, recebam todo o apoio de homens íntegros de formas adequadas, a começar pelo próprio marido. E quando o marido não está presente, de formas adequadas pelos homens da comunidade de fé, através das suas esposas, através de suas famílias. Mas elas precisam ter esse apoio. Siga em frente, minha irmã, conte com a gente, estamos aqui, conte com o nosso apoio. Bênção para as gerações futuras. A ideia de que se tudo que você espera, se tudo que você nutre para o seu filho é um desejo dele fazer uma boa faculdade, fazer um bom casamento, comprar um apartamento, ter o primeiro carro, fazer a pós-graduação, fazer o seu primeiro milhão até os 30 anos de idade, você está vendo a vida debaixo do sol. Aquela vida que Salomão já há muito tempo disse, é vaidade e correr atrás do vento. Construa sua vida tendo como alvo a eternidade. Dividendos eternos. Pais, mães que se aplicam na construção desse tipo de dinâmica com seus filhos estão trabalhando, pensando em dividendos eternos, lucros eternos. E lucros que não param simplesmente no meu bolso. E aqui estou falando de forma metafórica. Eu semeio para a eternidade, ainda que eu não veja o resultado da semeadura no primeiro momento. Essa é a ideia aqui. Mãe, ensine, persevere, confie, interceda, chore, alegre-se, não desista, aguarde. Seja resiliente nesse processo e, sobretudo, não semeie para você mesma. Filhos não são posses. Filhos não te pertencem. Filhos são dádivas. Filhos são bênção. São flechas que devem ser atiradas adiante, como afirma o Salmo 125. Qual é o reconhecimento que você, mãe, deve buscar? Ser a boa semeadora da boa semeadura. Simples. Ser a boa semeadora da semeadura. Salmo 78, 4 diz o seguinte. Um salmo muito bonito, depois você pode ler em casa ele inteiro. Nós não esconderemos essas verdades. Que verdades? As verdades reveladas sobre o livramento de Deus, quem Deus é, a relação de aliança que o povo de Israel tinha com ele. Nós não esconderemos. Aqui é uma declaração de intenção do povo de Israel. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Mães, vocês são mulheres dignas. Vocês são mulheres de coragem. Não desistam de seus filhos e de suas famílias diante de Deus. Não desistam. Ensinem, perseverem, intercedam, confiem. E aqui eu vou fazer um convênio com vocês, e eu quero fazer em nome de toda a igreja, e se alguém for contrário, pode vir falar comigo. Eu acho que ninguém aqui será louco de ser contrário. Vocês, mães, contem com a ajuda de toda essa comunidade de fé para o cumprimento da boa semeadura. Contem. Contem conosco, todos nós. Não se sintam sozinhas, ainda que o sentimento de solidão muitas vezes se abata sobre você. Você não está sozinha, você não precisa ficar sozinha. Conte com a ajuda de homens íntegros, conte com a ajuda de mulheres íntegras que não são mães, mas nem por isso são menos piedosas. Contem com seus filhos, contem com suas filhas, alvo da nossa semeadura. Contem, sobretudo, com Deus.
que promete que a boa semeadura não ficará sem resposta. Quero convidar você, mãe, a ficar de pé nesse momento. E nós queremos orar por vocês. Eu quero fazer uma coisa um pouco diferente aqui hoje. Quero pedir a você, que é familiar dessa mãe que está aqui, tá? Que se junte a ela em oração nesse momento. E se você está aqui sozinho, meio alone in the dark, está sozinho, sem família, que você também se aproxime de alguma família que está sozinho. Tá? Eu creio que pode haver alguma mãe aqui sozinha, sem a sua família, pode acontecer isso. Então, se você perceber uma das mães aqui sozinhas, se aproxime dela, a gente quer orar com vocês. Então vamos ficar todos de pé agora e se aproximem dessas mulheres que se apresentam como que são mães que estão aqui. Veja se há alguma mãe, por favor. Não gostaria que nenhuma mãe ficasse sozinha. Por favor. Todas as mães estão devidamente acompanhadas aqui? Todas? Ok. Dê um abraço bem forte na mamãe agora, principalmente marido e filho. E se não é filho, não é marido e nem conhece, não tem problema, abrace do mesmo jeito. Muito bem. Fiquem do jeito que vocês estão. E vamos orar, abençoando as mamães. Senhor, nós clamamos a Ti as mais imensas, tremendas, maravilhosas bênçãos sobre as mães aqui presentes. Sobre todas as mães, de fato, especialmente as Tuas filhas que se reúnem ao redor desse mundo e que hoje recebem esse afago no seu coração. Nós Te agradecemos muito por suas vidas e pelo valor tremendo que elas têm. Te agradecemos muito pela forma como o Senhor tem colocado essas mulheres maravilhosas na vida das suas famílias, ajudando-as a caminhar. Não são pessoas perfeitas, não são. Mas são pessoas que buscam com muita diligência, com muita insistência, cuidar da sua prole, ao mesmo tempo que se examinam continuamente. Buscam no Senhor os direcionamentos para a sua vida e para a vida da sua família. Que elas sejam abastecidas com sabedoria vinda do Senhor, resiliência, ânimo, coragem, força, disposição para fazer a boa semeadura, ainda que não vejam resultado do seu trabalho. Que busquem nessa semeadura essa glorificação do Teu nome, o cumprimento dos Teus propósitos eternos. E que olhem para a eternidade e vejam na eternidade a convergência de todo esse esforço, que glorificará sobretudo o Senhor. E que o maior elogio, Pai, que elas almejem receber do Senhor, o maior elogio que todos nós devemos almejar receber do Senhor, seja quando nos defrontarmos com o Senhor, através da nossa morte e promoção para o céu, ou através da volta de Jesus, quando o nosso corpo será glorificado e levado à Tua presença. Que o maior elogio que nós queiramos ouvir seja: muito bom, servo, bom e fiel. Muito bem, serva boa e fiel. Entra no gozo do Teu Senhor. Que seja esse o alvo dessas queridas aqui. Que seja o alvo de todos nós. Como comunidade de fé, nós queremos assumir o compromisso de ajudá-las. Mostre-nos como. Torne-nos sensíveis essas queridas que estão com as suas lutas diárias com suas famílias, especialmente com seus filhos. Sensibiliza o coração dos filhos a serem empáticos, amorosos e queridos não só nesse dia, não só hoje, mas todo o dia, em todo o viver. O Pai abençoa todo o esforço aqui, santifica todas as motivações, aplane os caminhos, eu te suplico. Abençoa essas mães, em nome de Jesus. Amém.